Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal René em Pauta. Gente, é muito bom falar com gente tão querida. Muito obrigado a todos vocês pela comunhão. Muito obrigado pelo carinho aí dos likes, pelo carinho do compartilhar. Obrigado a todos vocês. Se você entrou agora nesse canal, está me vendo, vou te pedir uma coisa, se inscreve aí. Nos ajude. Estamos aqui trazendo uma palavra e queremos que essa palavra possa andar por muitos lugares e tocar em muitas vidas. Queridos, nós estamos falando em nossa série, essa já é a mensagem 6, sobre o tema Entre o Véu do Santíssimo e a Arca da Aliança. Esse é um lugar especial. É o lugar da relação, da comunhão, onde o homem não pode ver. Onde o sacerdote não podia ver, o sumo sacerdote, a visão natural dele tinha que ser inibida pela fumaça santa que ele mesmo fazia, com as especiarias reveladas por Deus a Moisés no livro de Êxodo. Então, queridos, nós vamos para o livro de Levíticos, o capítulo 16, os versículos 12, 13 e 14, diz assim, ó: pegará o incensário cheio de brasas do altar, aleluia, que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está em cima da tábua da aliança, a fim de que não morra. Pegará então um pouco de sangue do novilho com o dedo e aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo aspergirá sangue 7 vezes diante da tampa. Essa era a missão do sumo sacerdote dentro do Santíssimo. No meio da fumaça, onde ele não estava vendo, onde sua visão natural não podia ver, porque assim, os olhos contemplam, a mente já pensou. Eu até falei aos irmãos ontem que eu acho que quem enxerga primeiro é a mente, antes desses olhos aqui. A mente enxergou e os olhos vai atrás, né, e vê. Então, amados, a fumaça tinha que inibir a visão natural. O homem tem que estar plenamente santificado para poder atuar, efetuar o trabalho do Senhor sobre aquele lugar. Esse lugar, irmãos, de comunhão, de relação, ainda hoje é uma realidade. O lugar mais profundo, irmãos, da mesa do Senhor é a relação, é comunhão, é onde Deus fala com o homem, é onde o homem fala com Deus, é onde Deus enche o homem da sua glória, é onde o homem compreende e entende largura, altura e profundidade do poder de Deus. Esse lugar é extremamente poderoso. E eu quero que você entenda que esse é o lugar que Deus separou, que Deus, preparou para a igreja habitar. A igreja, ela habita no lugar mais glorioso. Sabe onde a igreja habita? No corpo de Cristo. A igreja é a constituição do corpo de Cristo. Então, por ser a constituição do corpo de Cristo, a igreja tem uma vida prática, uma vida governante, uma fé governante. A igreja tem, amados irmãos, sobre si a vida de Deus revelada dentro de si. Então, a igreja, quando compreende isso, ela passa a ser um baluarte de Deus, porta-voz das grandezas daquele que nos chamou. A igreja é a carta lida, disse Paulo. A igreja é o evangelho, é o próprio evangelho. O evangelho se tornou um homem chamado igreja, uma mulher chamada igreja. O evangelho se tornou um homem coletivo, onde é, amados irmãos, um verdadeiro outdoor, onde as pessoas olham e dizem, ali está a igreja. Só que esse lugar, queridos, é muito profundo. A religião não cabe lá. A falsidade também não cabe lá. A divisão não cabe lá. O eu,
o egocentrismo, o governo egocentrista, humanístico, anímico, não cabe lá. Porque se o sacerdote escondesse um pouco daquelas especiarias para uso próprio, ele já morria. Se o sacerdote tivesse um pecado sem ser confessado, ao entrar no Santíssimo, ele morreria. Então, é o lugar mais precioso. Aí você pode falar para mim, pastor, quem pode estar nesse lugar hoje? Eu digo para você, a igreja. Sabe por causa do quê? Por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo liberou o caminho. Sabe aquele véu que separava o Santíssimo, que eu falei já hoje, do Santo? A Bíblia diz que quando Jesus morreu, na cruz aquele véu se rasgou do alto a baixo. Quando a Bíblia diz que ele se rasgou do alto a baixo, a Bíblia está dizendo para nós que não foi o homem que rasgou o véu. Não foi pelo esforço humano que houve aquela proeza do rasgar do véu, mas foi pelo poder de Deus, pela morte de Jesus. Então o véu se rasgou do alto a baixo. Então, queridos, este momento é extremamente glorioso. Quando o véu se rasga, o homem ganha o acesso livre ao Pai. Agora, a Arca da Aliança, irmãos, não tem mais uma barreira. Ela está dentro do interior do homem, está no espírito do homem. A alma está logo perto com sua vontade, mente e emoção. E com um caminho aberto para a mesclagem, porque assim que você santifica a alma, ela se mescla ao espírito e torna um só governo. É por isso que a Bíblia diz, não só em um lugar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando você invoca o nome do Senhor, você é salvo. Você é salvo por quê? Porque, amados, a alma e o espírito se tornam um. E alma e espírito santificado leva para o lado de fora o quê? A expressão viva de nosso Deus. Deus é expresso por aquilo que está acontecendo dentro. Por isso é muito importante entender esses departamentos, alma e espírito. Onde eles estão? Por que eles estão? O que tem que ser feito neste lugar para que Deus se agrade? Paulo, amados, sendo profundo conhecedor disso, ele disse, miserável homem que sou, como eu preciso morrer todos os dias, porque todas as coisas que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo, e as coisas que eu quero fazer, eu não consigo. Paulo reconheceu que ele era carente e dependente de Deus. Queridos, a palavra reconhecimento, eu creio que neste momento, nesta reflexão, ela se torna rema para as nossas vidas. Porque se eu reconhecer que eu preciso de Deus, que eu careço de Deus, Deus se alegra. Não só se alegra, mas ele vem sobre a minha vida e ele ministra abundantemente. Reconhecimento. É preciso reconhecer que somos frágeis, que somos fracos, que somos dependentes de Deus. E quando houver esse reconhecimento, nós nos levantamos e o nome do Senhor é glorificado. Tá certo, meus queridos? Então, partindo desse princípio, eu quero que você compreenda o que acontece entre o véu do Santíssimo e a Arca da Aliança. Como eu disse que o Velho Testamento, irmãos, tem a realidade no Novo, são sombras que depois viram realidade. Então você precisa entender, e eu já disse, que o véu se rasgou. Entrou no lugar da lei a graça. Só que a graça é muito mais profunda do que a lei. A graça, irmãos, é um favor imerecido.
que eu preciso compreender que eu estou sobre a graça, mas que eu não mereço. Eu não posso entender que eu estou vivendo graça porque mereço. Muito pelo contrário, eu estou vivendo graça sem merecer. Quando eu entender isso e ter isso como realidade na minha vida, então, irmãos, os meus valores são totalmente transformados. E quando os meus valores são transformados, a glória de Deus se manifesta na minha vida de fato e de verdade. Tá certo? Eu vou orar, quero pedir que Deus te abençoe grandemente. Prossegue aí, que nós vamos continuar mais um pouco. Pai, muito obrigado por este momento. Pai, abençoe a vida dos meus irmãos. Pai, sustenta cada um. Opera grandemente, ó Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até amanhã.